Veja bem, foi numa noite comum que tudo se quebrou dentro de mim. Numa hora daquelas em que o silêncio pesa sobre os móveis e as paredes parecem sussurrar segredos que ninguém mais ouve. Eu sempre temi a noite, mas aprendi a disfarçar isso com a prática de quem vive cercado por gente que pouco se importa com o que o outro sente. Apenas feche os olhos e durma, diziam, como se o sono fosse uma porta segura, um refúgio a ser conquistado ao simples comando. Mas algo mais se esgueirava pelas frestas do meu quarto, algo que não me deixava em paz, uma presença, um espectro. Cada noite sem falta, aquele ruído se infiltrava debaixo da cama, como se um gemido distante, o tipo de som que desliza para dentro dos ouvidos e vai, gota a gota, empapando a mente até que nada mais se ouça além dele. Tentei ignorar, esperei que se fosse, mas ele continuava, insistente, e eu sentia como se houvesse algo ali me observando, uma figura agachada na profundeza da escuridão, esperando que a minha resistência falhasse. Como criança, as palavras dos adultos são tudo o que se tem para compreender o mundo. E por isso, quando meus pais desconsideraram minhas angústias como impressões passageiras, eu tentei sufocar o medo, me convencer de que talvez estivessem certos, de que talvez o que se escondia ali não fosse real, que seria apenas um pesadelo persistente. Mas, noite após noite, a coisa debaixo da cama parecia se tornar mais sólida, mais próxima, e aquele barulho, um som de madeira seca roçando e estalando, como se algo com ossos frágeis deformados tentasse se mover sem ser visto, se tornava cada vez mais nítido, quase como uma melodia horrenda. Com o tempo, percebi que aquilo não apenas esperava por mim, mas também se alimentava dos pedaços de medo que eu deixava escapar, dos pensamentos que eu evitava para não enlouquecer. Então, numa noite, decidi que já era demais. Acreditei que talvez, se confrontasse o que se escondia ali, o espectro sumiria, e com ele o horror que impregnava minhas noites. Me ajoelhei ao lado da cama, puxando o ar como quem se prepara para um mergulho num lago desconhecido. Eu estava pronto para descer a cabeça e olhar para baixo, encarar o que quer que fosse, mas o silêncio, um silêncio profundo e mórbido tomou conta do quarto. Um vazio tão absoluto que parecia roçar a pele, envolver os sentidos. Mas logo algo se moveu no canto do meu olho e vi, sem compreender de imediato, o contorno de um braço finíssimo se estendendo debaixo da cama, os dedos retorcidos esticados como raízes famintas que, de alguma forma, sabiam exatamente onde eu estava. Eu congelei. Aquela coisa começou a se arrastar para fora, centímetro por centímetro. Uma massa distorcida que deixava um rastro pegajoso pelo chão, uma gosma escura, viscosa, que exalava um cheiro de podridão. Seus olhos, se é que eu podia chamar assim, eram pontos de um brilho amarelo que surgiam e desapareciam em partes distintas do seu corpo, como se vagasse dentro daquele líquido denso, incapaz de se fixar num só lugar. Eu não tinha como desviar o olhar. Havia algo de humano naquela criatura, algo que se retorcia sob sua pele translúcida, uma lembrança pálida de quem, talvez, ela tivesse sido um dia. Fiquei ali, paralisado, sentindo o suor frio escorrer pelo corpo enquanto a coisa se aproximava com uma lentidão dolorosa, como se saboreasse cada segundo do terror que se impregnava em mim. Quando senti seu toque, um braço que envolveu meu tornozelo com força, tive certeza de que estava condenado. Tentei gritar, mas sua mão viscosa e retorcida cobria minha boca, abafando qualquer som que eu pudesse emitir. A coisa não me puxou imediatamente, não me arrastou de uma vez para a escuridão sob a cama. Ao contrário, ela parecia saborear o momento, como se absorvesse meus pensamentos, minha angústia, cada fragmento de minha vontade de viver. Eu podia sentir algo estranho, como uma espécie de comunicação silenciosa. Era como se me dissesse, sem palavras, que todos os meus medos,
As minhas frustrações e seguranças eram parte dela agora. Eu era um fragmento a mais no seu emaranhado de dores e desilusões. Uma criança marcada pelo desespero de uma vida cujas esperanças haviam sido engolidas por uma sociedade que nada dava em troca. No último instante, quando senti meu corpo ser sugado para dentro daquela massa escura e fervilhante, entendi que o espectro debaixo da cama era mais do que um simples monstro. Era a encarnação dos medos que negligenciamos, das injustiças que ignoramos, dos silêncios impostos a quem nunca teve voz. Naquele momento final percebi que ele me absorvia não apenas por fome, mas por necessidade. Uma necessidade de preencher-se com o desespero dos que, como eu, foram descartados, ignorados. Senti sua boca, uma abertura sem fim, rasgar o que restava da minha esperança. E então, no último momento de agonia, a escuridão se fechou sobre mim. E lá fiquei, preso num vórtice de desespero e vazio, como tantos outros antes de mim. Parte da mesma massa, do mesmo vazio insaciável, como se agora eu também precisasse me alimentar dos pesadelos daqueles que ainda ousavam sonhar.